ينجح من خلالها مدريد في أن يتحمل بالتأكيد كل. Ei, foi esse aqui. Esse que começou a me xingar. Não, ele me chamou de macaco, jogou as coisas em mim. Ó, ele que começou. Foi tu. Antes de mais nada, gostaria de alertar que esse vídeo aqui não é um ataque de ódio ao jogador Vinícius Júnior do Real Madrid e da seleção brasileira. É apenas uma discussão sobre um tema que é extremamente delicado e que ninguém tem coragem de falar a verdade. E antes que você venha falar merda aqui nos comentários, peço que assista o vídeo até o final para entender a alusão do título desse vídeo. Ataques racistas de jogadores, de clubes, torcedores e até mesmo seu próprio clube o sacaneou esses dias. A verdade é que Vinícius Júnior está sendo imensamente criticado com insultos racistas e criminosos, e a desculpa que todos usam para ele sofrer tanto é o vitimismo. Olha só, uma piada. Vini Júnior sofre com racismo desde sua época no Flamengo, mas como a mídia e os próprios brasileiros são porcos e espertos, acabam escondendo isso de todo mundo. Tudo isso para taxar somente a Espanha de racista e esconder a verdadeira podridão que também é o Brasil. Em um clássico contra o Botafogo aqui no Brasil em 2018, Vini Júnior foi xingado de neguinho safado pelos torcedores do Botafogo, além dos clássicos contra o Fluminense, onde Vini era constantemente chamado de macaco pelos torcedores tricolores. Inclusive, vários torcedores foram presos por injúria racial contra o jogador do Flamengo na época. O problema do brasileiro é olhar somente para o nariz dos outros e não para o seu, já que Brasil e Espanha são lados opostos de uma mesma moeda. Só que o problema com o racismo realmente explodiu após a sua chegada no clube madrilenho, o Real Madrid, onde aí sim, meus amigos, aí sim começaram os reais problemas do brasileiro na Europa. O primeiro caso de racismo contra o brasileiro em terras espanholas foi registrado em 2021, no jogo de El Clássico contra o Barcelona. Torcedores então do Barça gritaram macaco para Vinícius Júnior no Camp Nou lotado. A La Liga então apresentou uma denúncia à Procuradoria de Ódio do Barcelona. Os autores dos ataques não foram identificados e o caso acabou sendo arquivado e ficou por isso mesmo. Em 2022, acontecem mais e mais casos de racismo contra o brasileiro. A emissora espanhola Gol flagrou então insultos racistas de torcedores do Mallorca contra o brasileiro. No trecho divulgado, é possível ouvir algumas pessoas imitando sons de macaco e mandando o brasileiro pegar bananas. A La Liga abriu uma nova denúncia, que foi arquivada logo em seguida pela Procuradoria de Ódio local. Além destes casos que foram arquivados, vários outros também foram, e até mesmo as dancinhas do brasileiro se tornaram um problema para os racistas que se escondem de suas reais faces na sociedade. As trocas de provocações exibidas após o jogo contra o Mallorca, onde Vini também foi alvo de racismo, geraram então debate na imprensa espanhola sobre as danças que o brasileiro faz em suas comemorações. A semana então era prévia de um clássico contra o Atlético de Madrid, um dos maiores rivais do Real Madrid na Espanha. Koke então foi perguntado a todos se entenderiam uma reação hostil de sua torcida caso Vinícius Júnior comemorasse um gol com uma dança. Ele respondeu da seguinte forma: haveria alguma confusão, com certeza, é totalmente normal. Além do mais alguns jogadores expressaram as suas opiniões, mas a que mais chamou a atenção de todos foi a declaração de Carles Puyol. O ex-zagueiro espanhol do Barcelona falou que Vinícius Júnior precisa melhorar as suas condutas dentro de campo, já que as suas dancinhas eram realmente um grande problema e uma grande provocação para os adversários, o que não era a melhor maneira de combater o racismo naquela época. Agora eu te faço aqui uma pergunta: o que tem errado em comemorar um gol fazendo uma dancinha? Bom, pelo menos aqui para mim isso não é problema algum, mas para Carles Puyol é sim um grande problema. E não é de hoje que o Puyol age desta forma, já que em tempos de Barcelona ele proibia então os jogadores do Barça comemorarem seus gols fazendo dancinhas. Inclusive o próprio Daniel Alves também gostava de fazer dancinhas e acabava sendo duramente criticado por ele, pois para ele é uma forma de desrespeito aos seus adversários. Só que os casos de racismo obviamente não pararam por aí e ficaram ainda maiores nos derbys contra o Atlético de Madrid. No clássico contra o Atlético de Madrid da
Naquela semana, no estádio Metropolitano, a torcida colchoneira do clube chamou Vinícius Júnior de macaco. Em um vídeo, é possível ver uma torcedora exibindo um macaco de pelúcia. Tudo isso para criticar Vinícius Júnior. A La Liga apresentou novamente uma nova denúncia, com 24 ocorrências no jogo. O caso foi novamente arquivado pela Procuradoria de Ódio de Madrid em dezembro. Uma vez contextualizados, os insultos racistas não constituem crime contra a dignidade da pessoa, justificou o MP. O atacante do Real Madrid reagiu ao arquivamento e disse que seguiria a sua luta contra o racismo. Os casos de racismo contra o brasileiro foram ficando cada vez maiores e aparentemente sempre eram contra os mesmos times no qual ele jogava contra. Antes do clássico pela Copa del Rey, a torcida do Atlético de Madrid simulou então o enforcamento de Vinícius Júnior. Um boneco com a camisa do brasileiro foi pendurado pelo pescoço em uma ponte na cidade local. Acima, estenderam uma faixa com a seguinte frase: Madrid odeia o Real Madrid. La Liga então apresentou uma nova queixa ao Tribunal de Instrução de Madrid. 4 meses depois, apenas 2 do episódio no jogo contra o Valência, 4 pessoas foram presas, acusadas de envolvimento na ação naquela ponte onde penduraram o boneco do Vinícius Júnior. E falando no Valência, Vinícius Júnior foi alvo do até então maior caso de racismo contra ele. Torcedores do Valência chamavam então Vinícius Júnior de macaco desde a chegada no ônibus ao estádio. Durante o jogo, os insultos seguiram. No segundo tempo, o brasileiro apontou 2 torcedores que estavam imitando sons de animal e cometendo racismo contra ele. O jogo então foi paralisado por alguns minutos e foi retomado. Nos minutos finais, uma confusão entre os jogadores das duas equipes gerou então a expulsão de Vinícius Júnior após a interferência do VAR. Após a partida, o brasileiro reagiu nas redes sociais e deixou a entender que poderia até mesmo deixar a Espanha e o clube madrilenho. Vou até o fim contra os racistas, mesmo longe daqui. O presidente da La Liga, Javier Tebas, voltou então a responder o jogador de Madrid e disse que não poderia permitir que o jogador do Real Madrid manchasse a liga no qual joga. Ou seja, o jogador é vítima de racismo, todos os casos são arquivados e ainda tem que escutar do presidente da liga que o jogador está manchando a imagem da La Liga. Isso pra mim não faz nenhum sentido. Parabéns, vocês são burros ou se fazem. 2 dias depois do caso Valência versus Real Madrid, 3 torcedores foram detidos acusados de insultos a Vini no jogo. Eles logo então foram liberados. Em Madrid, a polícia espanhola prendeu 4 suspeitos de simular o enforcamento do brasileiro em janeiro. Em decisão inédita nos casos que envolvem Vinícius Júnior, a Federação Espanhola fechou então um setor do estádio Mestalla e multou Valência. A entidade também anulou aquele cartão vermelho do Vinícius Júnior no jogo ao indicar mau uso do VAR. Após todos esses casos de racismo, o fogo abaixou um pouco e Vinícius Júnior voltou a bailar como sempre. Mas uma coisa ainda estava em aberto, e Vini viria novamente a ser questionado, xingado e massacrado novamente pelas suas atitudes um tanto quanto duvidosas dentro de campo. Após sentir na pele o racismo impregnado na sociedade espanhola, Vinícius Júnior passou a se tornar um jogador provocador. Sua nova mentalidade foi questionada e abriu brechas para ele ser chamado de macaco pelos racistas na Espanha, e até mesmo aqui no Brasil. E usando de novo o Atlético de Madrid como exemplo nesse vídeo, Vinícius Júnior passou então a agir de uma maneira provocadora nos jogos contra os colchoneiros. Vini tretou com o técnico Simeone durante uma partida entre Atlético de Madrid e Real Madrid. Após o gol de Roselu, Vini comemorou de uma forma provocadora. Simeone ficou extremamente irritado com aquela situação e falou para a arbitragem que quem estava provocando era o jogador brasileiro Vinícius Júnior. Isso acabou então acendendo o pavio curto de Vini Júnior, que voltou a provocar o técnico Simeone, afirmando que era o camisa 7 do Real Madrid e que estava ali, provando mais uma vez que suas provocações estavam afetando todo o ambiente. Simeone obviamente ficou putaço com a atitude do brasileiro e o xingou em espanhol. Vini não deixou barato e continuou provocando o técnico Simeone e o chamou de chorão. Mas nada disso chamou mais a atenção da galera do que o Vini provocando simplesmente Rodrigo de Paul, mostrando a logo do Real Madrid e dizendo que era o camisa 7 do maior time do mundo. E de Paul respondeu que tinha Copa do Mundo, retrucando a provocação de Vinícius Júnior. Vini então continuava provocando a torcida e os jogadores do Atlético de Madrid, além de receber reclamações de seus próprios companheiros de clube e do próprio técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, que mandou Vini parar de provocar todo mundo e jogar aquela bolinha que ele tanto sabe. Vini então no final da partida tretou novamente com o técnico Simeone, e dessa vez o clima havia fechado. Após o jogo, a torcida do Atlético chamou Vini de mono, que significa macaco em espanhol.
A posição provocadora de Vini até hoje gera grandes problemas e abre mais brechas para que o jogador seja alvo de racismo. Na minha opinião, não existe problemas no jogador provocar os seus adversários. Isso sim faz parte do jogo, mas no caso de Vini Júnior, isso já se tornou um dilema, e o craque brasileiro toda partida provoca os seus adversários. Durante a partida contra o RB Leipzig pela Champions League, Vini acabou tretando com um jogador do seu time rival, o empurrando 2 vezes contra o chão. Na minha opinião, esse lance era sim para cartão vermelho, mas acabou não sendo dado ao jogador brasileiro. E os problemas não param, já que Vini continuou provocando os seus adversários e desrespeitando até mesmo os árbitros que apitam a partida. Em mais um jogo contra o Valência, o Real Madrid foi proibido de jogar com o tradicional uniforme branco e também o uniforme preto, sendo obrigados a jogar com o mesmo uniforme que os jogadores jogaram contra o Valência durante aquela partida que o Vini acabou sendo alvo de racismo. Nesse jogo, Vini marcou gol e respondeu mais insultos racistas, mas dessa vez com um punho fechado, simbolizando a sua luta contra os racistas na Espanha. No jogo mais recente do Real Madrid, Vini provocou novamente o árbitro, falando que o árbitro sempre dá cartão para ele em todas as partidas que o árbitro apita os jogos do Real Madrid. Isso só prova como o mental de Vinícius Júnior acabou sendo afetado pelos ataques dos racistas. Quando eu falo isso, é porque a maneira como Vini Júnior combate o racismo é de uma forma majoritariamente errada, já que sair provocando Deus e o mundo não vai adiantar de nada, e só vai sujar a sua imagem como o belo jogador que ele é. Não estou dizendo que ele deve aceitar os ataques que sofre, mas a verdade é que a maneira como ele combate os insultos é de uma maneira errada e sem noção. Ao invés de provar que não liga para os insultos racistas no qual sofre, Vini Júnior só prova que sim, ele está se importando com os insultos, dando ainda mais colher de chá para que os jogadores, torcedores ou seja lá quem for, ataque ele com insultos racistas. A verdade é que Vinícius Júnior deixou sim o seu mental ser afetado, e que isso se torna prejudicial para ele e também para os seus companheiros de clube, como na partida contra o Atlético de Madrid, onde Vini saiu provocando Deus e o mundo e ao invés de progredir com a equipe, acabou a prejudicando, de forma que o próprio Jude Bellingham colocou suas 2 mãos na cabeça, fazendo gestos para que Vinícius Júnior parasse de provocar todo mundo e mostrasse o quanto ele é bom de bola. Vini Júnior não precisa provocar ninguém para combater o racismo, ele pode simplesmente ignorar a todos e mostrar o quanto ele é bom de bola. Muita habilidade, firmeza e força, confiança confundida com arrogância e prepotência. Talvez esse seja o efeito da camisa 7 do Real Madrid deixada pelo Robozão, já que o Robozão também era um cracaço de bola e simplesmente provocava a todos. E assim como Vinícius Júnior, CR7 era constantemente criticado por causa de algumas atitudes dele dentro de campo, mas diferentemente de Vinícius Júnior, CR7 respondia a todos com a bola nos pés, marcando gols e não deixando o seu mental ser afetado. E para aqueles que dizem que Vini é somente um vitimista e que merece ser insultado, sua mentalidade está destruída por dentro, e você é só mais um racista com roupa de palhaço na sociedade. O racismo sim, ele deve ser extinto, mas convenhamos, fazer um jogo contra o racismo na Espanha parece até mesmo uma piada. A Espanha que sempre teve o hábito de ser racista. Eu não sei qual é pior, a hipocrisia da CBF em fazer um jogo contra a Espanha na Espanha, ou simplesmente a Espanha aceitar essa porcaria de amistoso para provar que não são racistas. Vini Júnior só vai se provando o bom jogador que ele é, só falta deixar de se abalar por esses insultos e fazer que nem o Robozão, responder com a bola no pé e se provar como o melhor jogador do mundo, pois às vezes o silêncio é a melhor resposta. Para mim, pelo menos, Vinícius Júnior, se ele não deixar o seu mental ser abalado, ele vai sim se tornar o melhor do mundo e ganhar uma bola de ouro. E se você acha que o Vini merece tudo isso, procure urgentemente um psiquiatra, pois se você acha que o mental do Vini está ruim, o seu provavelmente está péssimo.